chego neste momento, depois de já estarmos numa caminhada muito abençoada neste dia, é um momento quando gostaria de deixar um relato para aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir alguma coisa a respeito da família de José Júnior dos Santos. Eu tenho a honra de ser filho de um senhor, servo de Deus, que já descansa com Jesus há alguns anos, depois que ele morreu no final de 1980, e que, embora fosse um homem sem cultura, um homem da roça, interior, quanto a seu caráter, nos deixou um legado que perdura, que eu tenho a honra de falar sobre aquele meu saudoso pai. A minha família, do lado do meu pai, é a família Santos. Do lado da minha mãe, não. Da minha mãe eu recebi alguma coisa da família Prudente Viana. Mas falando a respeito do meu pai, eu soube e tive a honra de conhecer o meu avô, pai do meu pai, que, segundo dizia ele era filho de um índio de Mogi das Cruzes, São Paulo. Que aquele índio foi pego, não sei se ele naturalmente veio para a fazenda onde esse meu avô vivia. Eu sei, esse pouco que eu sei é que ele era índio descendente. Meu avô, Manuel dos Santos, meu avô era filho de uma portuguesa com esse chamado índio, dessa portuguesa, então, digo, meu pai. Os portugueses, no princípio, não foram muito prudentes. Dizia meu avô que a portuguesa começou a ter alguns namoriscos com o índio, que era, por sinal, era um índio bonito, um caçador, e arranjaram lá um filho. Esse filho colocaram o nome de Genuíno. Genuíno, que é o meu pai, mais tarde registrado Genuíno José dos Santos, porque meu pai, embora nascido lá em Mogi das Cruzes, aquele fazendeiro lá tinha fazenda também no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, numa localidade, hoje um município chamado de Cantagalo. E meu avô veio ainda novo para aquela fazenda juntamente com aquele povo
de lá e acabou de se criar em Cantagalo. O nome dele era Manuel. De que só mais tarde que surgiram algumas razões para que ele recebesse o nome. Ele não era registrado ainda, então ele foi registrado de Manuel Cantagalo, por ter sido criado em Cantagalo. Manuel Cantagalo. Meu pai, então, filho de Manuel Cantagalo, com uma portuguesa, anos bem depois, recebe o nome de Genuíno José, porque diziam que meu avô também tinha um nome lá, não sei onde ele arranjou, de José. E meu pai ficou sendo o Genuíno José dos Santos, porque a família da portuguesa era uma família Santos. E essa família Santos deu sobrenome ao meu pai de Genuíno José dos Santos, porque de fato papai era também descendente dessa portuguesa. José Júnior dos Santos é, pois, fruto de índio com português, família Santos. E minha mãe? Minha mãe não tinha nada com isso. Minha mãe era filha de uma outra família, segundo ela contava, descendente de escravos que vieram da África para o estado da Bahia, e do estado da Bahia desceram para o estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais formaram uma família grande, família bem grande, uma família respeitada, embora família de escravos, mas escravos descendentes. E essa família era a família de José Prudente dos Santos. Aliás, José Prudente Viana, né? Os Santos é do meu pai. Daí a minha mãe dizia que saíram para o estado do Rio de Janeiro. Naquela época havia muita facilidade de aquisição de terra. A terra era muito barata e muita gente conseguia com o governo loteamentos e quantidades boas de terra, como esse meu avô, pai da minha mãe, era de uma família de trabalhadores que outrora tinham sido escravos. Essa família da minha mãe conseguiu muita terra na região de Pádua, região de Cambuci, e segundo o que nós aprendemos mais tarde, morrendo meus avós, minha mãe herdou bastante terra. Meu pai, então, tinha um hábito, infelizmente, não muito, para mim, não muito digno de um homem trabalhador como era ele, de passar noitada, às vezes naquelas festas, forró. Ele era bom de voz, cantava nas chamadas folias de reis, e muitas vezes chegava alta noite em casa, de manhã, chegava cansado e aborrecido, triste, porque eles jogavam muito. Papai jogou muito. Eu vi meu pai jogando um jogo que eles apostavam, até animais apostavam, café, sacos de café, de arroz, dinheiro. E papai, com aquilo, papai
perdeu tudo que herdou da minha mãe. Coitado, infelizmente ele dizia para minha mãe, naqueles momentos de raiva, de tristeza, que a minha mãe reclamava com ele até brigava mesmo na nossa presença como mãe, não chegava a bater nela, mas com atitudes muito indignas de um chefe de família, como era o caso dele, e além disso a propriedade não era dele, era herança. Ele falava com ela de maneira agressiva que ele compra terra, dizia: eu compro terra e terra não me compra. Infelizmente ele perdeu tudo, nunca mais conseguiu comprar nada. E eu me lembro dos últimos pedaços de terra que ele foi vendendo. Ele foi cortando os pedaços e vendendo para uma família de turco naquela região de Monte Alegre, município de Pádua. Ele vendeu para a família Simão. Olha, isso para nós trouxe assim muita tristeza, muito sentimento, porque nós passamos de proprietários que eram os meus pais, nós passamos a trabalhar na terra ou nas terras de outros proprietários, até mesmo do irmão da minha mãe. Já não éramos mais donos, éramos meieiros. Papai tinha que fazer derrubadas, grandes derrubadas, plantava o café, colhia, no meio do café ele colhia o feijão, às vezes colhia o arroz, colhia o milho e criava galinha e tal, mas na propriedade de outro, quando ele tinha tido a oportunidade de ter a sua própria terra, mas vendeu, acabou com tudo. Muito bem, aí acontece o seguinte: nós fomos para uma região chamada São José de Ubá, que hoje é uma cidade. Era um dos municípios, aliás, um dos distritos do município de Cambuci. Eu ouvia falar que era o 7º distrito de Cambuci. Ainda não era cidade, não era emancipado. Ali nós nascemos, ali nós vivemos. Papai disse que quando nós saímos dali, ele já desfrutava daquela terra há 22 anos. Nós fomos para um outro lugar chamado Itaperuna. E lá no município, hoje São José de Ubá, então Cambuci, quando a gente lá morava, lá foi para lá uma família de Pádua. Essa família de Pádua era uma família crente. Naquele lugar era reconhecida como família de protestantes. Essa família de protestantes não só eram os protestantes que para ali se mudaram, depois os crentes, os batistas, que começaram um trabalho ainda muito simples naquele lugar de São José de Ubá, bem entre a fazenda do Paredão com o São José de Ubá, entre a fazenda de Paredão e um lugarejo lá, que eu me esqueço agora o nome, perto de Vargem Alegre. Lá acontecia uma coisa, um fenômeno. Esse fenômeno, não sei se foi a mão de Deus operando. A criançada lá estava sofrendo muito
uma enfermidade que é comum nos meninos, não sei se até nas meninas, mas especialmente nos meninos. Uma enfermidade que chamavam de meningite. Atacava muitas vistas, febre, a criança ficava raquítica, perdia fome, e minha mãe dizia que estava morrendo muitas crianças e eu já estava entre aquelas marcadas para morrer. Eu fui, segundo minha mãe, marcado para morrer. A minha tia, cunhada da minha mãe, casada com o dono da propriedade, ela me chamava de José Grande. José Grande, você já morreu, você já estava sendo praticamente considerado morto e nós já estávamos providenciando para você, porque você estava com aquela febre, você estava com o olho parado. E a senhora, que é a minha mãe, Ana Prudente, já havia me pedido para fazer o manto que seria usado para o seu sepultamento. Mas, naqueles instantes de agonia, naqueles instantes de luta, preocupações, a minha mãe, falando com a tia Augusta, que ela chamava de minha tia Augusta, comadre Augusta, ela disse: ô Augusta, esses crentes que estão morando aqui agora, esses protestantes, eles andam cantando aí, pregando, e eles dizem que Deus dele é poderoso, cura, mas em cura mesmo, que eles têm confiança nesse Deus, eles oram e esse Deus atende e cura. Esse Deus tem feito muitos milagres entre eles. Olha, eu, comadre Augusta, estou no propósito, nesse momento, de falar com esse Deus. Eu não sei como falar com ele, eu não sei ainda orar, eu não sei ainda cantar como eles, mas eu quero que esse Deus me ouça. Se esse Deus desses protestantes, desses crentes, realmente opera cura, conforme eles falam aí, se ele curar o meu filho, eu quero dar o meu filho para ele. José será dele, desse Deus. Embora o meu irmão, que era o dono da propriedade, disse que se alguém aqui for para o meio desses protestantes para e participar com eles desses cultos deles aqui e se misturar com eles, com esses protestantes, o que for daqui da propriedade dele vai ter que sair pela mesma entrada por onde passou. A porteira está aberta. Era a expressão que ele disse, como se fôssemos bois, né? A porteira está aberta, vai sair pela mesma porteira que entrou. Mas eu, comadre, vou falar com a senhora, ou com você, como era a intimidade, cunhada, não é? Uma com a outra. Eu vou falar com você. Se Deus curar o meu José, eu entrego o meu José para ele. Eu dou o meu José para ele. E eu vou também. Haja o que houver, não faço questão. Eu vou para lá, para o meio deles. A coisa foi muito boa. A minha tia disse
dizia para mim, ela já morreu, e minha mãe também. No dia seguinte, eu já estava praticamente curado. E eu digo agora, aleluia, glória a Deus, eu já era outro. Não era mais aquele defunto, não era mais aquele esperado para ser sepultado, não era mais aquele, mas já era aquele recém-nascido, ou seja, menos de um ano, que Deus já tinha colocado o seu dedo nele, ali, naquela região de Barro Branco, que eu não me lembrava, Barro Branco, em Cambuci, ou melhor dizendo, em São José de Ubá, 7º distrito de Cambuci. Isso aí marcou realmente a minha vida. Não poderia ser diferente. Não só a minha vida, mas quem não se sentiria o cabelo do seu corpo arrepiar de pensar numa operação milagrosa ou miraculosa, como minha mamãe dizia: Deus curou você, meu filho. E eu não só fui lá falar com eles, não só agradeci, levar para eles orarem, aquele senhor que para ali levou a palavra de Deus, Antônio Ubaldino, era conhecido, Antônio Inhodino, ou Inhodino, como o papai falava intimamente com ele, o Inhodino. Nós fomos, errou, tem que dar conta. Nós fomos participar dos cultos lá na casa do saudoso homem de Deus, Antônio Inhodino. Foi algo extraordinário. O assim chamado senhor Inhodino, o evangelista, o missionário daquela região, daquele São José de Ubá, de onde eu tenho a honra de dizer que de lá eu saí para ir servir a Deus como Ele quis, como Ele tem feito. De lá, muitas pessoas também, através do testemunho de Antônio Ubaldino, Inhodino, vulgo Inhodino, evangelizou aquela região. Se converteram ali, não só minha mãe, minha prima, filha do meu tio, que disse que qualquer um que ali fosse atraído por aqueles evangélicos. Para onde você vai? Vitória. É por aqui, não vai apontar lá não. Não só se converteu, que é a rodovia do Sol, ou converteram Maria, que era minha prima, filho do tio João, tio Antônio. O esposo Olávio se tornou um dos grandes pregadores naquela região. Se tornaram professores ali também, porque o Antônio
Antônio Baldino, ou o Inhodino, eu vou daqui para frente, vou usar Inhodino. O Inhodino não só era um dos crentes fiéis, vindo da igreja de Pádua, primeira igreja batista de Pádua, para São José de Ubar, aquela região ali do Barro Branco, como também era professor, era um tipo de professor nato. O pai dele, eu me lembro, Tiago Pinto, também foi um grande professor naquela região, educou a muitos ali, entre os que receberam a educação da época, aquela educação primária muito reforçada, que era interessante que até um pouco de francês eles aprenderam. O meu primo, por exemplo, aprendeu muito. Eu me lembro, meu primo com Antônio, com Inhodino, ele aprendeu não só aquele primário muito forte, quase equivalente ao ginasial de hoje, mas aprendia também algo além de contabilidade. Meu primo se tornou um homem educador da região. A Maria, sua irmã, que era minha prima, também. Idem o Olávio, que era casado com a minha prima. De modo que essa família de Ubaldino foi uma família que marcou a história. Aqui eu vou pela Costa do Sol, entendeu? Aqui eu vou passar por dentro de Vitória, pela praia. Que isso, Luiz? Por quê? Hã? Por que, Luiz? Porque eu peguei lá para me continuar na BR-101, aqui eu tô vindo por fora. Tem que pegar esse retorno aqui. Errei. Não podia voltar, né? Senão não vamos perder muito tempo dentro de Vitória. Não, então, porque por aqui a gente vai passar por dentro de Vitória. Eu não quero passar por lá. Aí eu vou voltar aqui. Tá para pegar a BR. Isso aí. Tá certo. Vamos voltar para a BR. Acontece, né? Acontece. Você desligou, né? Vamos deixar passar esse para poder. Não acontece, não tem problema não. Deus proverá. Está desligado. Não, deixa, pode estar gravando. Depois eu vou editar, papai. Depois eu vou editar e eu tiro. Não tô entendendo por que ele não entrou na rodovia, que ali tá escrito retorno. Acho que não é retorno assim. Pergunta Aqui, ó. Aqui ele volta pra rodovia. aí, ó. Ó o moço ali. Pergunta aqui. Ó o moço ali. Não, ali, a rodovia tá lá em cima, ó. É aqui mesmo. Aqui mesmo? É. Olha. A rodovia lá em cima, ó. Ah. Vai guardando aí onde o senhor parou, entendeu? Uhum. Da rodovia do Sol aqui pra mim. Pra lá não, pra aqui, pra cá. Deve ser, né? E agora? Agora a gente vai voltar pro trevo e seguir pra lá. Pode continuar, papai. Sim. Velocidade máxima. O cochilo. Nós estamos conhecendo aqui o pastor o meu genro, né? A gente vinha aí debaixo da Serionte, ele errou também e teimou comigo que estava certo, mas aí
Breno Aqui eu tá vou pela Costa do Sol. Vou sair lá por dentro de Vitória. aqui? Por aqui, descendo, pra lá. Aqui eu tô voltando pra início da BR. BR. É, A você BR tá aqui na frente, aqui perto. É só por causa daquele trevozinho ali, porque eu tava distraído, ouvindo. É. Aí quando eu olhei, eu fui seguir pela seta. A seta mandou eu ir direto, mas não é direto. Ali tem que observar que realmente aquele negocinho ali ele é meio estreito. Se você for olhar pra seta, você... é rápido isso. Tem um bus. Agora é 101. Agora é 101. 101 pra cá, né? É, 101. Bradesco aqui, tudo legal. Vem pra cá. Deixa eu ver aqui. Vitória, Belo Vitória. Horizonte, tudo pra cá. À direita. Rio que é pra lá, nós vamos pra cá. É esse aqui mesmo, vai. É aqui mesmo, é aqui que nós entramos pra lá. É, Voltamos. pronto. Deixa Oline Bacalhau ali na frente. Está bom. Très bien. Ah, rapaz, nós fomos atrás dessa serra aí, ó. Isso, nós vamos pra lá e voltar. Pamonha. Pamonha aí na frente. Bolinha deve ser ali. Se tivesse cheio de fez xixi ali. Vê? Fez xixi ali. Você dá pra botar pra deixar? Sim, uma clara. É, fez agora mesmo. Vambora, Luiz. Deixa eu ir embora. Vai até na beira do caminho aí. Agora nós estamos certos. Estamos certos, acabou. Isso tem que acontecer. Pague a beca, né? Tá vindo. Ai, ai.
Posso prosseguir, né? Pode continuar. Eu gostaria de continuar dando alguns lances da minha vida. Eu sei que a minha vida não é fácil de fazer um relato bem minucioso, bem abrangente, porque muita coisa às vezes a gente se esquece, depois se lembra. Por isso mesmo que há sempre aquela oportunidade de refazer aquilo que já se fez. Eu vou contando aquilo que eu posso contar, e quando tiver a oportunidade de refazer, colocar alguns remendos na história que estou narrando, então isso será feito. Será com muito prazer, e além de muito prazer, necessário, porque eu creio até que a minha vida, o meu viver com Deus, as inúmeras bênçãos que Ele já me concedeu nestes longos 87 anos, que completei no dia 1º de fevereiro deste ano. Nós já estamos no mês 7, então dia 1º eu completei 87 anos. Até aqui Deus tem nos abençoado de maneira incomparável. Não só a felicidade que eu tive de ter sido criado num lar, a princípio um lar um pouco desconexo, um lar onde minha mãe tinha tido aquele ato, aquela surpresa, aquela manifestação clara e evidente do poder de Deus, me dando vida, me dando saúde. Minha tia tinha sido uma testemunha ocular da história da minha vida com minha mãe. Papai, pelo fato de estar misturado com homens do mundo, com folia de reis, eu poderia dizer com o forró da época, com jogatina, estava um homem cujo coração estava sendo destruído pelo inimigo. Não deu muito valor àquilo, porque para ele parece que morrer ou viver era uma coisa que podia acontecer. E a minha cura talvez não tivesse tanto efeito para ele, do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, como teve para minha mãe e a minha tia. É verdade que meu pai mais tarde também reconhecia que Deus tinha operado na nossa vida, na vida da família. Em acontecendo o que já relatei, começando então uma nova vida entre minha mãe e Deus, minha tia não podia negar,
minha prima Maria e Olavo também, foram todos para formar aquele núcleo com Antônio Ubaldino, com o senhor Inhodino, e outras conversões foram acontecendo, como posso reafirmar. Lá aquele homem tinha Inhodino tinha um dom todo especial para lidar com pessoas, para evangelizar, quer adultos como crianças. Lembrar do tipo, da maneira como Inhodino evangelizava as crianças naquela época, é como se fosse algo atual. Aquele homem era um homem traçado, talhado, polido por Deus. Ele nos ensinava corinho, nos ensinava a Bíblia, ele orava conosco, ele fazia brincadeiras maravilhosas naquela época. Eu poderia contar aqui uma brincadeira que ele fazia com a gente, com os garotos, e as meninas ficavam batendo palma e cantando, vai buscar uns corinhos assim, vai buscar meus cordeirinhos a chamar, vai buscar para que os possa abençoar, e outros corinhos que eu poderia cantar depois. Mas Inhodino pegava uma cana de milho. A cana de milho é onde o milho cresce, ele dá um pé alto, de 1,5 metro, 2 metros às vezes de altura, e ele produz uma haste, uma espécie de bambu, que aquele bambu, o Inhodino tirava a espiga do milho e cepava mais ou menos, fazia ali uma vara da cana do milho de 1,5 metros mais ou menos, e ele cortava com todo o jeitinho característico daquele homem de Deus, cortava de um lado da cana de milho, cortava do outro, de modo que não separava a cana de milho não, e dobrava com jeitinho, virava aquilo para cima e fazia uma cabeça de cavalo. Formavam 2 orelhas, com uma orelhinha de cavalo. Ele tinha um jeitinho de colocar ali outra coisa para chamar bem a atenção. Ele furava embaixo daquelas orelhinhas, ele fazia um buraquinho, punha um carocinho de feijão preto de um lado do outro, parecia os olhos do cavalo. Ele ia no meio daqueles 2 olhos acima, ele fazia um buraquinho e pegava o cabelo do milho, punha um punhadinho de cabelo de milho ali, parecia o tupete do cavalo. Atrás das orelhas, no meio ali, ele punha a crina do cavalo. Ele fazia a boca do cavalo naquele pedaço, dobrado como a cabeça do cavalo. Ali ele colocava barbante de um lado e do outro, fazia a rédea. E dava para cada um menino. Fazia 5, 6, 8, 10 cavalinhos de cana de milho. Ele montava em um e saía na frente cantando, como se eu pudesse estar vendo. Eu nesse momento cantando, eu me lembro, eu era bem tenro, eu tinha 5 anos no máximo, eu me lembro como se estivesse vendo agora. O Inhodino, ele ia cantando, fazia com papel de cor, fazia umas bandeirinhas e dava a cada menino para segurando aquela cana de milho, aquela rédea, e ele ia cantando: marchai, criança, marchai avante. Ele ia marchando na frente,
no terreiro de café, que é o nome que se dá aquele lugar grande que se limpava para secar o café lá na roça, secar o café, secar o milho, e ali ele fazia as brincadeiras com a gente. Vejam os irmãos ou ouvintes o que eu estou contando. Estou contando uma coisa que acontecia diante de Deus, diante do meu Deus, diante do seu Deus, diante do Criador, diante daquele que é o que nos ama. Como aquele homem naquela ocasião, daqueles anos, aquele homem era usado por Deus para evangelizar. E eu poderia aqui contar quantas pessoas ficavam assistindo e muito mais. E muitas se converteram. São José de Ubá hoje tem 1 ou 2 igrejas batistas naquela localidade. Talvez aqueles que lá hoje cultuam ao Jeová Jireh, ao Jeová Nissi, ao Jeová Shalom, ao Jeová Adonai, talvez não saibam como aquele trabalho começou, como Deus operou desta maneira, que para contar, para resumir, me é assim um tanto tão difícil, porque provoca-me com uma alegria, provoca-me êxtase, como que a minha garganta sufocada da emoção de fazer esse tipo de relato, porque ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Esse relato, ele é uma história viva, ele é uma história que fala do Criador do Universo, como preparou em Odino, que hoje já descansa com Deus, como preparou Antônio Baldino, sua esposa também, saudosa irmã Maria, Geni, sua filha, Jair, Juraci, que eram os nomes conhecidos deles ali, que vieram para esse estado do Espírito Santo, e aqui ele foi além, foi para Resplendor, e eu 60 anos depois, se alguém não quiser crer, não creia, não precisa crer não, fala com Deus para me dar um castigo bem forte, me matar ou então levá-lo a uma conversão genuína tal qual a minha, ou eu morro se eu estiver mentindo, ou você se converta, você que está ouvindo se não é crente. Como Deus preparou aquele homem para começar esse trabalho naquele lugar. Ele lá está descansando. Filho dele aqui soube que pastoreou, não soube não, estive com ele, Juraci. Aquele foi registrado, puseram um outro nome nele, foi pastor aqui, Geni, Irmã Maria. Então aquela família que saiu de Pádua naqueles anos de 1928, 1930, saíram 1935, por aí saíram, ou seja, saiu aquela família de lá de São José de Ubá,
deixou-nos lá com muita saudade, com muita alegria, mas deixou lá a semente do Evangelho. Essa semente tão madura que não houve nada que pudesse apodrecê-la, e ela vingou e deu muitos frutos, os frutos de Ana Prudente dos Santos. Anos depois, seus filhos se converteram, tanto os meus irmãos mais velhos, Devaldir, apelidado de Dilo, Manuel Prudente dos Santos, apelidado de Nezim, Maria José dos Santos, Denair, que já dormem com o Senhor, essas duas irmãs. Os outros são vivos: Pedro Prudente dos Santos, Leia Prudente dos Santos, Marta Prudente dos Santos. A semente que Inhodino colocou no coração de Ana Prudente dos Santos não só vingou no seu coração, semente do Evangelho, como da família da qual eu tenho a honra de pertencer, e essa família hoje, pela graça, misericórdia de Deus, não resta nenhuma dúvida que temos sido usados por Deus, pois que eu não sei contar quantos são os crentes que são descendentes da minha mãe, do meu pai, porque já temos, com o nosso testemunho dado através da mensagem de salvação em Cristo Jesus, já temos colhido, já temos visto Deus salvar muitos e muitos. Entre esses muitos, não só pastores, hoje evangelistas, irmãos, desempenhando atividades as mais diferentes no reino de Deus, como também da família que eu pude receber uma companheira, a família Oliveira, família da minha esposa, que temos, pela misericórdia de Deus, pelo amor, pelo carinho de Deus, pelo cuidado de Deus, a bondade de Deus, temos tido a honra de trabalhar nesse Brasil. Pastoreando igrejas, ganhando almas para Cristo Jesus, ajudando a falar que só Jesus Cristo salva, testemunhando para homens, mulheres, crianças, jovens, e Deus tem nos usado, Deus tem nos abençoado. Eu não sei como agradecer a Cristo Jesus, que a minha família, o porquê Deus tem já chamado para a tarefa do ministério, não só esse que vos fala, porque naquela ocasião, ainda muito tempo, fui realmente, pela minha mãe, entregue a Deus. Ela fez uma consagração da minha vida, segundo ela, para o Senhor Deus. Não sei a intenção, se era para o ministério, se era só para ser um crente. O certo é que o meu coração ficou sendo um coração habitado por algo que eu só posso dizer que é o Espírito Santo, que embora não tenha me convertido
nos primeiros 10 anos de minha vida, mas ele falava comigo. Esse algo que deve ser o Espírito de Deus me despertava, me chamava a um compromisso mais sério, me dizia que eu tinha um compromisso, que eu tinha algo a resolver com Deus. E eu pude entender esse algo realmente é porque lá ele me resgatou das garras da morte, bem como das garras do pecado anos depois, e que o desejo da minha mãe era que eu procurasse servi-lo fielmente, e assim Deus tem me permitido, com a minha vontade, embora sei que poderia ter sido melhor, ter feito mais, mas o que pude fazer até aqui, o fiz como me foi possível, e Deus não só me permitiu que pastoreasse, que fizesse o seminário, que fosse para um colégio especial para me preparar, fazer o que se chamava na ocasião o pré-seminário, Colégio Batista em Campos, como também o seminário mais tarde. E Deus me deu a felicidade de vários filhos. Entre esses filhos, todos se decidiram ao lado de Cristo Jesus como seu Salvador, sem eu apelar diretamente para eles como filhos, sem que nós fizéssemos qualquer ameaças a algum deles, mas sempre orientando como servos de Deus, e eles sentiram espontaneamente a vontade de se entregar a Jesus Cristo como Salvador, dando-me a honra como pai de ser aquele que fosse encarregado de descer as águas batismais com eles, quer o William, quer o Wilson, Mary Ruth, o Aniston, o Wellington e Wesley. E isso para nós é realmente motivo de muita alegria, é motivo de júbilo. Não sabemos como agradecer a Deus, sabemos e podemos dizer, ainda com a idade que temos, de 87 anos, 78 fará nesse mês a minha companheira, minha esposa, pastora Egmar. Tivemos a alegria de pastorear dezenas de igrejas por esse Brasil afora. Nosso filho, pastor Wellington, é também o apóstolo, pastor da nossa igreja, para onde nós estamos indo agora. Hoje, 3 de junho, aliás, 3 de julho de 2016, nós estamos indo aqui com uma finalidade, aliás, diria assim, uma múltipla finalidade. Nós vamos completar, eu mais a pastora Egmar, no domingo que vem, dia 10, nós estaremos comemorando nosso 60º ano de vida
conjugal.